Há um falso evangelho sendo pregado em muitas igrejas e que em nada se assemelha ao evangelho ensinado pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. Quer saber do que se trata o vídeo de hoje? Assista ele até o final. Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ensinando a Bíblia. Eu me chamo Bernard e antes de nós iniciarmos, eu já quero te convidar a curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e também seguir o Instagram, @canal Ensinando a Bíblia. A deturpação do Evangelho é, infelizmente, algo bem presente e real nos dias de hoje. Principalmente quando se refere à obra da salvação. A Bíblia é muito clara em relação a esse tema quando ensina que ao Senhor pertence a salvação. Deus é a causa, é a origem, Ele é a fonte da salvação. Se nós compreendemos que a salvação possui a sua origem em Deus, então não há outro meio para obtê-la senão somente recorrendo a Ele. E por que eu estou dizendo isso? É muito comum se ouvir em algumas igrejas mensagens que deturpam e que invertem os valores da obra da salvação. E eu digo isso porque, em vez de falar sobre a extrema necessidade de arrependimento por parte do ser humano, que é pecador por natureza, e enfatizar a necessidade de um Salvador que lhe propicie a redenção, que lhe propicie a salvação, coloca-se Deus como se fosse aquele que na verdade precisa do ser humano e não o contrário. Pinta-se um cenário em que Deus é que depende do ser humano, que precisa de uma autorização, de um aval para poder fazer alguma coisa em favor do homem que é caído. E é muito comum nós ouvirmos nestas mensagens as seguintes frases: o Senhor está te esperando, deixe Ele te salvar, entregue a sua vida ao Senhor e outras coisas semelhantes. E a ideia que dá esse tipo de frase é que o Senhor Jesus, ele se encontra como um mendigo que está esmolando a atenção das pessoas, como se ele fosse uma pessoa que carecesse, que necessitasse de uma chance do pecador para que assim ele pudesse fazer alguma coisa. Mas não é isso o que a Bíblia nos ensina. Devemos sim pregar o Evangelho incessantemente, insistir com as pessoas, pregar em tempo e fora de tempo, mas tendo sempre em mente que ao Senhor pertence a salvação. É Ele que, por meio da ação do Espírito Santo, convence pecadores do seu estado de miséria, concedendo-lhes o arrependimento dos pecados e a fé para crer em Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, nós temos uma passagem interessante. No capítulo 11, dos versos 25 ao 27, diz o seguinte: Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E o que isso significa? Que somente por meio do conhecimento, da compreensão adequada da pessoa e da obra de Jesus Cristo é possível ser reconciliado ao Pai e conhecê-lo plenamente. E ao mesmo tempo, somente o Pai
mediante a ação do Espírito Santo, pode enviar pecadores ao Senhor Jesus Cristo e conceder a eles o conhecimento da pessoa e obra do Filho. Não há salvação sem compreensão correta do que é o Evangelho. Mas aí alguém pode dizer: Bernard, como eu vou saber o que é correto e o que não é correto? Simples, conferindo na Bíblia. Todo ensinamento possui uma fonte. Qual que é a fonte dos ensinamentos que você tem ouvido na sua igreja? Vem unicamente da Bíblia? São ensinamentos que são respaldados por textos bíblicos de maneira coerente e adequada, respeitando o contexto dos textos utilizados? Esta é a regra. Tudo aquilo que nos é dito, nós devemos filtrar e pensar: o que a Bíblia ensina sobre isso? Isso bate com as doutrinas bíblicas ou não? Eu disse no início do vídeo e vou repetir. Em relação à salvação, ela é obra exclusiva do Senhor. Lá no livro de Jonas, no capítulo 2, no verso 9, o profeta escreveu: ao Senhor pertence a salvação. E essa é a realidade. Ninguém pode se auto-salvar sem que antes o Senhor tenha tido a iniciativa de regenerar para si pecadores por meio da ação do Espírito Santo, conceder-lhes vida, conceder-lhes o arrependimento do pecado, conceder-lhes a fé para crerem em Jesus Cristo e a compreensão correta do que é o Evangelho. Fuja de todo evangelho que não segue esses princípios. Esse foi o vídeo de hoje. Se porventura surgiu alguma dúvida em relação a alguma coisa que foi falada, ou se é uma dúvida que você já tinha antes de assistir esse vídeo e ainda permanece, escreva aqui nos comentários que depois eu vou ler e responder um por um. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e também seguir o Instagram, @canal Ensinando a Bíblia. Eu agradeço todos que assistiram até o final, desejo um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.